Vamos para a Copa Libertadores da América. Que grande competição é a Libertadores, entrando em sua fase decisiva, sim, totalmente decisiva, sabe? Quartas de final, duelos de ida. Fluminense e Atlético Mineiro jogam nessa quarta-feira, às 7 da noite, no Maracanã. Pois é, o Rio de Janeiro é a capital do futebol sul-americano nessa semana, né? São 3 partidas da Libertadores na cidade, na capital fluminense. E Fluminense e Atlético Mineiro é a primeira delas, quarta-feira, às 7 da noite, jogo exclusivo do Paramount Plus. Nessa fase de quartas de final da Libertadores, são feitas as escolhas, né? A Globo pode escolher uma partida só para todo o Brasil, então ela fez a escolha por Botafogo e São Paulo, que é o outro jogo que a gente fala no programa logo mais. E então, como não pode escolher 2 jogos para fazer aquela chamada divisão de praças, fica a partida ali para ser escolhida, né? E a ESPN, na vez dela, escolheu o Flamengo, a exclusividade do Flamengo. E o Paramount Plus, que tem a terceira escolha, né? Seria uma terceira, mas é a segunda entre os meios pagos, ficou com o Fluminense e Atlético Mineiro. Isso na ida e na volta, tá? Na Libertadores é mais organizado. A gente sabe que na ida e na volta os jogos são no mesmo dia da semana, no mesmo horário, então já se programa quarta-feira da outra semana, de novo, vai ser 7 da noite com o Paramount Plus. Jogo bem legal, são 2 times em momentos diferentes, né? O Atlético Mineiro não emplaca no Campeonato Brasileiro, é impressionante como não vai, perdeu agora por 3-0 para o Bahia, mas no mata-mata tem que ser respeitado, porque talvez não fosse favorito contra o São Paulo na Copa do Brasil e se classificou, principalmente porque ganhou no Morumbis, fora de casa, então é um adversário a ser observado. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores, mas está ali naquela vai, não vai, briga por rebaixamento no Brasileiro. O jeito como perdeu para o Juventude com 2 gols nos acréscimos, né? Acabou derrubando os nossos palpites aqui. Então, é um momento de virar a chavinha. Eu acho um jogo excelente pra gente ter nessa semana aí, Marinho, 7 da noite, baita do horário legal, ainda mais porque vai ser rodada dupla de confrontos brasileiros quarta-feira na Libertadores, né? E sempre que nós temos um jogo de eliminatória mata-mata, cabe começar falando sobre regulamento, né? É aquela coisa, ida e volta, um jogo na casa de cada time, não tem saldo qualificado, em caso de igualdade, pênaltis. Então, sabe como é que funciona? Mata-mata, já tem bastante tempo que o saldo qualificado saiu dos regulamentos e a prorrogação quase nenhuma competição tem também. Fluminense e Atlético Mineiro. Alain, o Fluminense é aquele time que a gente olha e diz, e agora, né? Porque o Fluminense, atual campeão da Libertadores, está nas quartas de final da Libertadores de novo, mas voltou a ver o rebaixamento ali, ó, batendo na porta, a zona de rebaixamento mais uma vez se aproximando. Então é uma grande dúvida, um grande ponto de interrogação. Até que ponto vale a pena investir na Copa Libertadores, que é uma chance de título importantíssimo, imagina um bicampeonato seguido, consecutivo para o Fluminense, e daqui a pouco se descuidar um pouco do Brasileirão e conviver com a luta contra a queda. Essa grande dúvida passa pela cabeça do Mano Menezes. Depois da virada sofrida pelo Flu contra o Juventude, o Mano falou que o descontrole do time aconteceu por falta de maturidade, que o Fluminense deveria ter controlado o jogo para conseguir conquistar os 3 pontos. Os técnicos falam muito em fechar o jogo, né, Alain, em concluir a partida. Então, é isso que faltou para o Fluminense exatamente, tá? Dentro de campo, as baixas que tem o Flu, elas são antigas, como o Lelê, o Inácio e o Diogo Barbosa, que estão fora há bastante tempo, quadros de lesão bem graves. Já o Atlético Mineiro é aquele time que oscila muito, né? O Milito luta contra essa oscilação. Ao mesmo tempo que conquista resultados importantes, como foi na Copa do Brasil, eliminou o São Paulo, foi seguro, conseguiu controlar o jogo. No Brasileirão, tomou 3 do Bahia. O Milito falou que essa dificuldade de lidar com tantas competições atinge diretamente o trabalho dele no Atlético Mineiro, que além da questão psicológica, tem a questão física, os jogadores também ficam divididos e isso não tem sido legal. Bom, o Atlético Mineiro preservou jogadores no Brasileirão, então tem retornos importantes. A tendência é que o Otávio, que ficou fora do jogo contra o Bahia, volte ao time. Já o Vargas, expectativa que não atue, ele tem uma lesão, né, sofrida pela seleção chilena. Lembrando que o classificado entre Fluminense e Atlético Mineiro no chaveamento pega quem passar de River Plate e Colo-Colo na Libertadores na fase semifinal. Dito tudo isso, eu quero pedir o seu like, pedir a sua inscrição no canal do All Sport e o sininho de notificações ativado, por favor.
Alan, vou abrir o palpite, tá? Para Fluminense e Atlético Mineiro. O jogo de ida é sempre muito complicado. Os times daqui a pouco têm medo de se expor, daqui a pouco, né, aquela confusão, daqui a pouco eu vou ficar ruim no jogo de volta, se tomar mais de um gol de diferença. Isso normalmente condiciona um pouco o jogo. Então eu vou com empate. E você? Eu concordo, eu tava pensando justamente no empate, acho que a cara de jogo 1-1, sabe, aquele um golzinho pra lá, um golzinho pra cá, é a cara de ser um empate. E quero aproveitar também, Marinho, já que você citou qual é o cruzamento de Fluminense ou Atlético Mineiro na semifinal, se você vai assinar o Paramount Plus para ver os duelos entre Fluminense e Atlético nas próximas 2 quartas-feiras, os jogos entre Colo-Colo e River Plate também serão exclusivos do Paramount Plus. Então, numa assinatura só, você pega essa chave inteira da Libertadores. Esses jogos serão nas terças-feiras às 9h30. Talvez você que esteja vendo este corte depois que já foi o jogo de ida, mas a dica continua válida, porque na volta, na terça-feira da semana que vem, de novo às 9h30 da noite, aí com o mando do River Plate, Paramount Plus transmite. Então, com o Paramount Plus, você vê toda essa definição, Colo-Colo e River Plate, Fluminense e Atlético Mineiro. Vai aqui um abraço pro Marco Drake, que entrou aqui no chat, nos deu boa tarde. E a Antônia Silene, que palpitou agora há pouco, mandou outro palpite. Olha só, ela tá muito otimista com o Fluminense. Ela disse que vai ser 3-0 pro Fluminense contra o Galo. Concorda, discorda? Coloque no chat da live. Se está vendo o corte gravado, coloca nos comentários toda a opinião. É muito legal. Obrigado pela participação de todo mundo.